Olá pessoal, finalmente chegamos aí à nossa aula de propriedades dos radicais, tá certo? A gente vai falar aí de 4 propriedades hoje, tá bom? Primeira propriedade aí, ó, a raiz enésima de A elevado a N é igual a A, certo? É por isso aí que nas aulas anteriores a gente disse que, eu posso só cancelar aqui esse com esse e vai dar igual ao radicando. Esse aí um exemplo, né? Raiz quinta de 2 elevado a 5. O que a gente fez? A gente transformou o nosso radical aqui em uma potência com um expoente fracionário. Quem estava na sombra, a gente jogou para o sol. Quem estava no sol, a gente jogou para a sombra. Não tem diferença, porque são números iguais, né? E aí 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1, que é igual a 2. É por isso que quando o nosso índice é igual ao nosso expoente do radicando, a gente pode simplesmente cancelar isso aqui, ó, e obter o radicando, tá bom? Mais um exemplo aí, ó. Raiz quarta de 9 elevado a 4, cancela, cancela, vai dar exatamente igual a 9. Segunda propriedade. A segunda propriedade que eu trouxe aí para vocês hoje foi a seguinte: a raiz enésima de A elevado a N é igual a raiz N vezes P, índice, de A elevado a N vezes P. O que significa? Que quando eu multiplico o meu índice e o meu expoente por algum certo número P, ó, P, eu obtenho aí radicais equivalentes, certo? Ou quando eu tenho uma divisão também, por exemplo, se eu pego aqui a minha raiz e divido por um certo número P no índice e no expoente, eu obtenho números equivalentes, ou seja, esse número é igual a esse, tá bom? Então, vou trazer aí 2 exemplos para vocês. Raiz sétima de 6 elevado a 5. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o índice e multiplicar por 2, ó. Pegar o índice, vou colocar bem aqui, vezes 2. E o que eu fizer no índice, eu faço no expoente. Peguei aqui meu expoente, multipliquei por 2 também. O que é que eu vou obter? Vou obter o seguinte, isso aqui vai ser igual a 7 vezes 2, 14. 6 elevado a 5 vezes 2, 10. O que isso significa? Que esse número é exatamente igual a esse, tá certo? Se você fizer a continha, você vai ver que é a mesma coisa. Segundo exemplo, raiz nona de 4 elevado a 6. Posso dividir isso aí também por 3. Vamos lá. Dividir o índice e o expoente por 3. 9 dividido por 3, 3. Então, vai ficar a raiz cúbica, 4. 6 dividido por 3, 2. Elevado a 2. Significa isso aí, ó, que esses dois números são equivalentes, tá bom? Isso aqui é igual a isso aqui, tá certo? Então, a segunda propriedade me diz isso. Na terceira propriedade, a gente tem o seguinte: a raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Isso também funciona na divisão. A raiz enésima de A dividido por B é igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Vamos fazer um exemplo, tá bom? O exemplo 1 aí, ó, vou pegar aqui a raiz cúbica de 7 vezes 5. E pela propriedade 3, eu posso separar isso aí, ó. Isso aí pode ser raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 5. Para que a gente usa essas propriedades, então? A gente usa essas propriedades, pessoal, para facilitar as nossas contas, certo? Às vezes a gente está com um número muito grande e aí, para facilitar a conta, a gente consegue uma propriedade ou outra
E aí facilita as continhas, tá certo? Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 aí, a gente vai fazer a raiz sexta de 3 sobre 8. Isso aqui a gente pode separar. Quando a gente separar, isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Raiz sexta de 3 sobre raiz sexta de 8. Usando aí a propriedade 3. E a última propriedade que vamos falar hoje, certo? E não menos importante, a enésima da raiz índice P de A. O que a gente faz é simplesmente, ó, pegar esses dois índices aqui, o P e o N, e multiplicar. Muito simples. Porque um cálculo desse tipo aqui, ó, a gente ainda não tem como resolver. Então, vem a quarta propriedade para dizer que a gente pode fazer isso aqui, ó. Raiz cúbica, raiz quarta de 2. Como é que a gente faz para resolver isso aí? A gente pega e multiplica. 3 vezes 4, 12. Então, o índice vai ser 12. Raiz de 2, índice 12. Acabou. Vamos fazer mais um. Raiz quinta da raiz quadrada de 3. Ah, mas não tem nada aqui agora. Se não tem nada é porque é raiz quadrada, né? Então, se aqui não tem nada, significa que aqui, ó, o índice é 2, certo? Então, vamos multiplicar isso aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Então, vai ficar com o índice 10 aí, ó. Raiz de 3, índice 10. Tranquilo? Então, pessoal, terminando de ver essa aula aí, vocês vão fazer os exercícios, página 169, 170 e 171. Essas aí são as páginas que vocês vão fazer, tá certo? Ao terminar de ver essa videoaula. E agora chegou aquela parte que a gente vai tentar entender por que uma raiz pode virar uma potência com expoente fracionário e vice-versa. Bom, nas propriedades dos radicais, a gente tem uma propriedade que diz o seguinte: raiz enésima de A igual a B implica que B elevado a N é igual a A. Por quê? Porque quando a gente tem uma igualdade, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode alterar esse lado da igualdade contando que faça a mesma coisa desse outro lado. Então, o que a gente fez aí para sair daqui, chegar aqui, foi o seguinte: a gente pegou esse lado da igualdade e elevou a N. Então, isso aqui ficou raiz enésima de A. Tudo isso elevado a N. Só que se eu elevei esse lado a N, também eu vou precisar fazer a mesma coisa do outro lado. B elevado a N. O que acontece aí? Pela nossa primeira propriedade, a gente pode, ó, cancelar índice com expoente, porque são iguais. E lembra que esse índice vai junto com a raiz, certo? Então, sobrou aí o quê? Sobrou só o A igual a B elevado a N. Ou simplesmente B elevado a N igual a A, como a gente tinha aqui. Tá. A gente vai usar essa propriedade para vocês verem como funciona sair de um radical para uma potência fracionária, certo? E vice-versa. Também eu consigo sair de uma potência fracionária para ir para um radical. Eu vou fazer um exemplo basiquinho com vocês, tá? Com número é mais fácil de visualizar. Então, o que é que eu quero fazer? Tenho aqui um certo número x, que esse número é igual a... Esse x é igual a raiz quinta de 7 ao quadrado. E eu quero chegar que esse x é igual a 7 elevado a 2 quintos. Só que sem usar aquela história de sol e sombra, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. A gente viu
que em uma igualdade, o que eu fizer de um lado da igualdade, eu posso fazer do outro lado da igualdade. E usando a nossa propriedade, o que é que a gente vai fazer? A gente vai elevar ambos os lados a 5. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou conseguir eliminar aqui, ó, esse 5 junto com a raiz, tá bom? Então, eu vou elevar o x a 5. E vou elevar isso aqui tudinho a 5. Raiz quinta de 7 ao quadrado. Vou pegar isso tudo e elevar a 5. Porque o que eu fiz desse lado, eu preciso fazer do outro. Porque eu estou em uma igualdade, tá certo? Então, ó, a gente agora, o que que faz? A gente pode cancelar esse 5 do índice com o 5 da potência. Quem é que vai sobrar? Vai sobrar só o 7 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar x elevado a 5 igual a 7 ao quadrado. Só que eu preciso deixar esse x aqui sozinho, porque eu quero chegar aqui, ó. Quero deixar x sozinho igual a 7 elevado a 2 sobre 5. Agora, perceba comigo. Se eu conseguir dividir isso aqui por 5, ó. 5 dividido por 5. Deixa eu só escurecer um pouquinho. Se eu conseguir dividir por 5, 5 dividido por 5 é 1. X elevado a 1 é x. Então, eu vou conseguir o meu objetivo, que é chegar no x. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse expoente e dividir por 5. Vou pegar esse expoente e dividir por 5. Dividir esse expoente por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 1/5. É exatamente isso que eu vou fazer, ó. Vou pegar esse expoente e multiplicar por 1/5. Vou pegar esse expoente e multiplicar por 1/5. Vamos ver onde foi que nós chegamos. Vai ficar isso aqui assim, ó. X, 5 vezes 1, 5, sobre 5. Aqui é como se tivesse 1. 1 vezes 5 é 5. Então, vai ficar 5 sobre 5, que é igual a 1, né? 5 dividido por 5. 7, 2 vezes 1 é 2. Aqui é como se tivesse 1. 1 vezes 5 é 5. Agora sim, já cheguei onde eu queria, ó. Isso aqui vai ser x. 5 dividido por 5 é 1. X elevado a 1 é a mesma coisa que x. Igual a 7 elevado a 2/5. Isso significa que x é igual a 7 elevado a 2/5. Cheguei onde eu queria. Saí desse número aqui, ó. E usando as minhas propriedades de potência, aliás, propriedade de radicais, eu consegui chegar aqui, ó. Ok?